Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô um pouco sumidinha por aqui, mas agora eu vou voltar a trazer vídeo pra vocês numa vibe meio correria aqui, né? Mas vamos trazer uma palavra legal pra gente, pra nossa meditação e pro nosso crescimento. Parei aqui na farmácia pra mim conseguir falar com vocês direitinho. Mas enfim, hoje o tema do nosso vídeo é o que um pensamento, o que uma forma de pensar, uma visão pode transformar a nossa vida. E a gente não tem noção. Muitas vezes a gente fica tentando tantas coisas, a gente fica fazendo tantas orações, pedindo tanto pra Deus, só que um posicionamento nosso é necessário, uma visão diferente é necessário pra gente ver as coisas acontecerem na nossa vida. E às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer muito, às vezes a gente pensa que a gente só não conseguiu porque a gente não tem a oportunidade perfeita, enquanto o que a gente precisa é ter uma visão diferente. E eu trouxe esse vídeo literalmente porque assim, todo mundo, eu acredito que você já tenha passado por algum tipo de frustração, algum tipo assim de traição, rejeição, algo que te mexeu com você e que você ficou muito abalado com isso, entendeu? E assim, isso é normal, isso acontece com todo mundo, essas circunstâncias, óbvio que a gente sabe que acontece com todo mundo, né? Porém, às vezes a gente foca tanto os nossos pensamentos, as nossas emoções nesse erro, nesse negócio, que a gente acaba não percebendo que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e torna a gente ser como a gente é. Ou seja, você é assim, você tem esse pensamento, você tem esses traumas por tudo que você passou. E quando você não entende as situações que você tá passando, e quando você não consegue aprender com as situações que você tá passando, você só cai, entendeu? Você só vai sendo afundado. Por isso que você entender o propósito de cada situação, aprender e extrair o melhor é crucial dentro da sua vida, dentro da sua trajetória. Porque se você acontecer, por exemplo, você foi enganado e você não aprendeu nada com isso, você só acumulou cargos, acumulou traumas, vai te fazer mal. Só que agora quando você passa por uma circunstância e você entende, te torna mais forte, te torna mais sábio, te torna mais estratégico, você passa a viver a vida de uma forma diferente. E uma coisa que é muito relevante dentro de tudo isso é a gratidão. Porque eu tenho certeza que hoje você tá vivendo um sonho, que um dia você almejou tanto, seja uma casa, seja um cachorro, seja um filho, seja um carro, ou seja, alguma coisa que você almejou tanto, hoje você está vivendo. E o que acontece? Como a gente é acostumado a evoluir, como a gente é acostumado a sempre buscar querer mais, ou seja, a gente atinge um objetivo e a gente sempre quer mais. E às vezes, por você sempre estar querendo mais, que é o normal, você acaba não percebendo de tudo que você já tem, de tudo que Deus já te deu, de tudo que você já conseguiu na sua vida. E aí você se torna uma pessoa ingrata e insatisfeita. Mas não porque você não alcançou nenhum objetivo, mas porque você não consegue enxergar mais, porque aquilo perdeu o valor pra você. E a falta de gratidão é isso, é a perca de valor. Então Deus realizou o seu sonho de ser mãe ou de ter uma casa própria. Você conseguiu, aquilo perdeu o valor pra você. Então você já tá pensando na outra casa, você já tá pensando no carro, você já tá pensando, e você esquece aquilo que você tem. Então, quando você é grato pelo que você tem, pelo que você já conseguiu, você consegue viver uma vida mais leve e entender que as outras coisas vão vir no tempo que elas têm que vir, entendeu? E você tem que ser grato pelo que você já tem. Então, você consegue viver sim uma vida mais tranquila, uma vida mais leve quando você passa a entender isso. E quando você entende tudo isso, é uma base de escolha. Você tem a escolha de ficar bem, você tem a escolha de se levantar, você tem a escolha de permanecer em lugares, de sair de lugares. Então, assim, tem coisas que você vai precisar fazer escolha sim. E quando você escolhe mudar o seu pensamento, quando você escolhe mudar a sua visão diante das coisas, você vê as coisas começarem a acontecer, você vê as coisas começarem a evoluir na sua vida. E você passa a viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida melhor. E tudo é uma questão de visão, tudo é uma questão que você pode decidir. Você tem esse poder na sua mão de escolher lidar e como lidar e o que extrair das coisas que acontecem na sua vida. Tudo tem um propósito, tudo que você tá passando, você pode extrair o melhor, você pode viver a sua melhor versão. Esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo, você que me acompanha aqui, já compartilha, curte aí, comenta alguma coisa, pode comentar qualquer coisa pra me ajudar aqui, pra dar uma engajada nos meus vídeos, porque eu fiquei um tempo sem aparecer, né, tô aparecendo agora de novo, dentro da correria aqui, no meio da rotina do dia, do término do dia, né, que agora já é tarde, mas dá uma apoiada aí, e Deus abençoe, obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo!